Fala galera, então chegamos nesse quinto episódio da última temporada de The Handmaid's Tale. Para começar, assim, é um episódio que não modificou muito o ritmo dos episódios anteriores, a maneira como está sendo desenvolvida, pelo menos, essa primeira parte aqui dessa última temporada. Ao mesmo tempo, ele foi um episódio que continuou modificando as posições dos personagens e os colocando no caminho dessa rebelião. Porque muito do episódio é focado, obviamente, no que a gente tem da June, no que a gente tem da Moira e o começo da execução do plano. Que, obviamente, assim como a June já tinha propagado, né, no episódio 4, as coisas elas não vão acontecer de acordo com o plano. Que o plano ele é muito bem formulado na sua teoria. Quando vai para a prática, esse muito bem formulado ele começa a ter alterações e é basicamente o que acontece aqui nesse episódio 5. Só que ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu tinha falado muito, tá? No episódio 4 também, sobre a June e o Luke e o que eles tinham chegado de conclusão naquele final, quando é conversado sobre essa possibilidade de ser o casal, né? Deles serem felizes, que era realmente uma utopia, que não tinha como eles terem algo próximo de uma felicidade por causa da Hannah e por causa de tudo o que aconteceu até eles chegarem até aquele momento ali. Então, a possibilidade de felicidade é algo muito distante. É realmente uma utopia. E aqui, esse episódio, conversando sobre essa utopia, bate muito no Comandante Lawrence. E olha como esse movimento de peças ele é interessante, tá? O Comandante Lawrence tem ali talvez o principal embate dele com o Comandante Bell, onde ele consegue retrucar pela primeira vez ali uma postura forte em relação ao Comandante Bell. E quando a Janine abre aquele olho mágico para ele e ele entende o que está sendo programado para ele muito em breve, não só em relação à Nova Belém, mas para ele propriamente, a relação de colocar ele lá no muro e tudo mais, o que está colocado para ser o seu fim. Não apenas o fim do que ele está trabalhando, idealizando, imaginando, tudo aquilo que já tinha conversado, tá? Em relação o que é a jornada do Comandante Lawrence, que bate um pouco de semelhança com a jornada da Serena, que é muito maior, em relação à culpa. O Comandante Lawrence está tentando modificar as coisas por causa da culpa toda do que aconteceu no passado, não era exatamente isso que ele gostaria que Gilead fosse, né? A Serena a gente já tem isso muito mais claro. Agora, isso tudo se perde quando ele para e entende ali o que os comandantes pensam sobre ele, sobre o que ele está fazendo, que isso tudo realmente vai ter o fim, que Gilead vai voltar para suas origens, algo que ele está tentando de todas as formas fazer com que se modifique, e Nova Belém representa muito isso, ele não tem outra alternativa a não ser aquele momento onde para June na frente do carro, baixa ali a máscara. E o comandante Lawrence simplesmente, né, retruca com o holy shit, é pegar e ajudar elas novamente, porque ele não tem mais outra alternativa de tentar consertar as coisas, de tentar fugir dessa utopia, a não ser abraçar de uma vez o que está se colocando ali quase como, cara, um presente inesperado para ele, e o que vai ocasionar, que é realmente abraçar o Mayday, que é abraçar essa parte toda da rebelião que o Mayday está começando a executar. Por mais falho que seja o plano, está começando a executar. Sim. E esse movimento de peças, para a segunda parte que a gente vai ter a partir da semana que vem aqui, dessa temporada final, acredito que vai ter uma aceleração, tá? Eu errei já achando que iria acontecer nesse episódio 5, ele não acontece da forma como eu imaginei. Só que esse movimento do comandante Lawrence, do que ele escuta e do que ele entende, é algo muito importante também para o personagem e para essa movimentação toda. Por quê? Porque o Mayday precisa muito dessa ajuda dele. Talvez a ajuda toda em relação ao que o Nick poderia ainda fazer nesse momento, ela é uma ajuda que está muito distante. É algo que está muito presente em relação a June, mas não tanto em relação ao que o Mayday precisaria realmente ter de ajuda ali dentro de Gilead. O comandante Lawrence, ele representa isso.
além de ser essa salvação para June e para Moira, né, com o que vai se sucedendo durante o episódio ali. Então é um movimento de peça que é muito importante para o que vem pela frente para a série. E daí a gente pega e coloca na relação do que a June e a Moira têm nesse acerto do conflito todo entre as duas, que se resolve de uma maneira onde elas voltam a ter ali a briga, que é ocasionada também pela Janine, mas se começa a trazer os problemas todos do que existe dessa amizade delas, do que existiu durante todos os anos que a gente acompanhou a série, do que essas duas realmente passaram. E o que leva à risada delas, né, chega a ser o absurdo. Elas riem do absurdo da situação, que segundos depois abre a porta e está colocado na frente delas novamente. E toda a sequência ali, ela representa algo que a gente já viu acontecer dentro de The Handmaid's Tale e com essas duas próprias personagens muitas vezes antes e obviamente de maneiras muito mais fortes e contundentes do que a gente vê nesse episódio aqui. Por isso até que acho que, como é construído nesse episódio, ele não precisa ser tão forte e contundente, porque a gente já sabe o que representa a situação toda montada ali. O que representa para essas duas, novamente, uma situação como essa. Então, a resposta delas e o que elas executam para conseguir se salvar daquele momento é algo que eu até achei que seria até mais forte aquela resposta, tá? Mas ela funciona perfeitamente bem pro episódio. Então, como que uma coisa leva a outra na discussão das duas ali, até elas estarem novamente juntas, lado a lado, se confiando, ou entendendo que não tem outra alternativa, né? Quando a Moira é contra a pedir ajuda pro comandante Lawrence, mas entende que não tem outra alternativa também e precisa confiar na June. Então é toda uma construção também que acontece no episódio para novamente fortificar a amizade entre elas ali. E óbvio que o episódio está intitulado, né, Janine. E eu imaginei até que algo a mais seria em relação à personagem já, de algo colocado para que ela também já estivesse ao lado da June, estivesse ao lado da Mora. Mas não, qual é, talvez para mim, a representatividade do título tá o nome dela. Muito sobre o que ela faz em relação ao comandante Lawrence. Tá muito a isso, porque é essa porta de ajuda toda que o Mayday precisa para conseguir, sim, operar de uma maneira onde esse plano, que tem inúmeros problemas para conseguir realmente dar certo, tem uma possibilidade um pouco maior. Talvez uma palavra signifique muito disso, tá? Chamada esperança. Então a Janine, ela acaba criando, mesmo sem entender o que pode ocasionar lá para frente, esse sinal de esperança. Mas é algo que a Janine já sabe, é algo que a Janine já entende. E claramente, todas ali, inclusive a June, sabem que o comandante Lawrence, ele não é a melhor das pessoas, ele não é essa pessoa mais confiável de todas. Só que, em comparação aos outros, ele é. Ou seja, essa esperança precisa também que exista, né, essa parte toda de confiança que seja criada, por pior que seja a situação, porque a situação ela já está nesse pior todo colocado ali, como que o episódio vai se sucedendo e tudo mais. Então eu acredito muito que os próximos episódios, agora, quando semana que vem a gente começa essa segunda parte e última parte de The Handmaid's Tale, as coisas vão acabar acelerando um pouco mais, tá? Em relação a Serena e o comandante Wharton, já estava claro que iria acontecer aquela situação toda ali, mas ainda tem um pé atrás sobre qual é a real motivação e se realmente se pode ou não ser confiável o comandante Wharton. Só que a jornada toda de redenção da Serena, ela tá num caminho, vamos pegar assim, ó, esquecer o que o comandante Lawrence tem de informação sobre o que vai acontecer com Nova Belém. Ou que seria, né, a ideia lógica por causa do que os comandantes estão combinando do que vai acontecer com Nova Belém. O arco de redenção de Serena, ele teoricamente não é algo que também possa ser concretizado. Algo tem que acontecer nesse caminho também para que isso seja um rompante. Eu não vejo a Serena tendo esse arco de redenção pleno e ela conseguindo ser essa pessoa, como os flashbacks colocam desde o início da temporada, novamente com aqueles ideais que ela tinha antes e
que ela se deixou levar por causa do que ele poderia ser ou não poderia ser. Talvez esse não ser totalmente confiável do comandante Orton possa ser realmente algo que quebre definitivamente a Serena daqui para frente. Mas é algo que estava construído. A relação dos dois era algo que estava construído ali. E daí a gente pega essa última questão em relação ao Nick. Porque ele tem esse grande perigo e esse grande problema agora para acontecer. Aparentemente, não existe o perigo. Só que está moldado o caminho para que o Nick seja realmente descoberto e seja desmascarado e que tenha, assim, essas consequências. Isso está montado. Mesmo que o episódio não leve isso como um perigo iminente nesse momento. A situação ela já está montada. Então, galera, é um episódio que continua movimentando as peças, é um episódio que coloca também, assim, as coisas muito mais prontas para que essa rebelião realmente aconteça daqui para frente. Quero muito saber o que vocês acharam sobre esse episódio. Coloquem embaixo nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tem vídeos, assim como esse aqui, ó. Ó o trio aqui de Terreno MST, ó, saindo aqui no canal, além das críticas de cada episódio. Take 04, viva o sonho aqui.